Então, sou uma família muito amorosa, né? E acolhedora, né? E uma sociedade que possa se transformar numa sociedade melhor e mais calorosa, mais compassiva, né? E que mais empática, né? Que se coloque no lugar do outro, né? É que a gente vai poder dar espaço, né? Para essas pessoas ditas diferentes, cada vez menos diferentes, ou cada vez todos mais diferentes, porque eu não tendo a dizer que somos todos iguais. Eu acho que somos iguais nos direitos a que nós temos direito, mas nós somos todos diferentes, absolutamente diferentes, né? Então agora aqui, né, para falar sobre, né, a consolidação, né, a busca de direitos, a incorporação disso dentro da nossa esfera moral, o Agostinho está falando, né, incorporar dentro da nossa esfera moral e compassiva, a gente vai chamar aqui o Marco. É um tema do Marcos, é Antônio Marcos Quiumba, né? O tema é diversidade sexual, né? O Marcos é graduado em letras, graduado em direito, integrante do Transgrupo Marcela Prado, integrante da área jurídica e de educação do Grupo de Dignidade, é membro da Comissão de Gênero e Diversidade Sexual da OAB Paraná e integrante dos Fóruns Nacional, Estadual do Paraná e Municipal de Curitiba de Educação. Então, vocês... Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Quero agradecer o convite, né, das meninas, em nome principalmente da Marcha das Vadias, que é um espaço que me acolheu com bastante carinho também, ao Grupo Dignidade, e que vem construindo esse trabalho, né, que está alcançando cada vez mais escolas, porque a gente sente que tem necessidade mesmo de alcançar as pessoas para lidar com situações que até então não ficava ali no cantinho e não vinha à tona no ambiente escolar. Aí vocês leram aqui, né, a gente está ficando velho e está em muito lugar, mas por quê? Porque, de certa forma, esses espaços nos deixam à vontade, por quê? Porque a gente traz, de alguma forma, alguma situação que nos angustia. Então, esses espaços, de certa forma, dá vazão para isso e a gente se sente muito confortável. E obrigado. Eu trouxe o material para falar a partir de direitos humanos, e mais bater um papo mesmo e contar um pouco da trajetória da Marcha das Vadias, porque é de lá que veio o convite especificamente. Vocês conhecem a Marcha das Vadias? Sim. Não. Tudo, né, gente? Eu sou muito falando. Que bonito. Inclusive, isso aqui é uma característica dos movimentos de gênero, que tem sempre as suas bandeiras, né? Essas bandeiras coloridas que são construídas, geralmente em eventos, né? E elas saem como produto de todos. E, não querendo ser pretensioso, fui eu quem ajudou a construir a costurar a faixa. Por que eu quero partir desse ponto? Começou assim. A gente pode tentar contar a história porque a idade é para isso, né? Eu acredito em história para contar. No ano de 2010, eu estava no curso de Direito e acabei fazendo a disciplina de Filosofia Geral e Jurídica. E a proposta do professor era, numa monitoria, vamos falar sobre constituição do sujeito. Eu disse, ok, mas eu tenho uma contraproposta para esse desafio. Então vamos tratar da subjetividade das pessoas trans. Quer dizer, não era nem trans. Esse termo ainda não tinha se construído ainda, era travestis e transexuais. Vocês conseguem imaginar, né? Em 2010, os acadêmicos de direito ouvindo falar desses sujeitos, não foi um discurso audível, né? Não foi uma fala muito palatável para isso. E aí eu percebi mesmo que essa fala tinha que ser enfrentada. Aí veio a Marcha das Vadias em 2011. Por quê? Voltando lá na monitoria, qual que é a proposta da monitoria? Formar em docência, né?
Tenho uma formação em docência. Aí no final acabei ministrando aula, não só para a turma que eu fazia monitoria, mas para 4 turmas que o professor ministrava as aulas. Aí as meninas chegaram assim, pensando, né? Bom, você está dizendo que se eu, uma mulher cis, se eu precisar de procedimento médico, ir ao postinho de saúde, se eu tiver que fazer uma reconstrução da mama, né, eu tenho acesso a esse direito. Você está dizendo que a pessoa trans, a travesti tem que ter esse mesmo direito? Por quê? Para elas era um absurdo, porque essas pessoas viviam e ainda vivem à margem da sociedade. Né? Eu disse, olha, então é isso. Vocês entenderam qual é a proposta. Fazer vocês perceberem que esses sujeitos existem e vocês serão operadoras de direito e essas pessoas vão estar lá fora para vocês atenderem. E aí? Vou continuar ignorando? Então veja, daí eu estou... Da onde vai partir a minha fala? Do simples, que é o quê? Como eu mencionei, né? Boa tarde a todas. Para quem não se sentiu incluído, é só fazer um exercício, né? Elastecer esse entendimento e pensar a todas as pessoas. Porque até então o que é sempre dito, né? Boa tarde a todos. Mesmo que tenha um homem na plateia, sobressai o masculino. Então, já começo por aí. Então, desde o simples, né? Que a gente reproduz sem perceber, sem ter a consciência, né? Até estou trazendo um exemplo que é o extremo, que é a pessoa transgênero. Aí, a partir daí, a gente tem muita coisa para conversar. Então, a partir daquela fala de que aí eu já era colocado no lugar de ativista de direitos humanos na faculdade, isso era o quê? Era e continua sendo ainda um tema pejorativo. Por mais que a escola, né, as disciplinas tenham uma normativa para que se ministre direitos humanos nos cursos de licenciaturas, tem uma normativa para isso. Isso não está sendo viabilizado ainda. E quem são essas pessoas? E quando se ministra essa disciplina, quem são os professores que estão ministrando essa disciplina? Então são coisas que para a gente pensar mesmo. Daí eu fui para a Marcha das Vadias. Primeiro, o que é um homem se inserir no movimento feminista? Por quê? Você foi bem recebido no movimento? Foi porque veio a proposta de que a Marcha das Vadias seria a marcha de todas as bandeiras. Elas não são radicais. A princípio não. Aí depois, né, como teve uma divulgação maior, as pessoas vieram conhecendo, aí vieram algumas, não radicais, mas um pouquinho, né, que questionavam. Ok, fazer esse enfrentamento com as feministas, ok. O pior era, gente, 2011, um homem cis, que elas liam, né? Não. Elas já tinham um conhecimento produzido das pessoas transgêneras, que é da Unicamp, que é o transfeminismo. Essas pessoas, sim, me moeram mesmo. Tipo, começou com o termo cis-cum. Cis é de cisgênero, né? E scum de quê? De escroto. O que essa pessoa escrota, né? Um homem de barba, né? Falando sobre pessoas transgêneras. Que lugar que essa pessoa pensa que está e falando o quê? Eu fui muito tranquilo, pessoal. Por quê? Porque a inserção na Marcha das Vadias nasceu principalmente em combate à violência contra a mulher. O ponto, a fala inicial era essa. E não que a violência tenha uma hierarquia, mas o suprassumo da violência contra a mulher é direcionada a qual mulher? Negra ou pobre ou a mulher transexual. A mulher transexual, transgênero. Porque quando ela é assassinada, para usar o termo da Rafael, que é presidente do Transgrupo, né? O requinte de crueldade. Né? Não é uma facada. A garganta dela é cortada. Isso quando não arranca a cabeça. Eu tenho um tio avô, eu não tenho mais, né? Morreu no mês passado. E ele fez uma vida, casou, aí separou. Ok. Aí passaram uns anos, ele casou com uma mulher trans. E aí agora acharam ele e ela esfaqueados, esquartejados, pendurados dentro de janeiro. E é porque descobriram que ela
Isso é recorrente. Pior que tudo, isso é recorrente. Então, é o limite do limite da crueldade. Sim, por isso que eu percebi, olha, para mim o supra-sumo da violência contra a mulher é a violência contra as pessoas trans. Veja, então, para falar em diversidade sexual, nós somos tão diversos quanto todas as pessoas que estão aqui. Aqui é um mundo de diversidade, não é? Cada um se constitui em sua prática sexual. Mas o problema, onde que está o problema? O problema é quando a minha diversidade, quando a de vocês, a da hétero se sobrepõe a uma orientação que é diferente dessa norma. Aí sim está o problema. Vocês perceberam que eu estou tomando muito cuidado para conversar, porque isso, para mim, é muito dolorido, porque eu passei pela escola. E foram 10 anos. E eu fui excluído desse espaço. Mas foi conscientemente. Imagina, 2011, falar em marcha das vadias na escola. A partir de direitos humanos, porque quem tem direito aqui? Todos. Agora, por que esse direito não alcança todos? Então, é isso que eu quero trabalhar. Eu quero que você. Posso usar aqui, né? O professor tem isso, né? Tem que escrever. Numa pesquisa que foi feita agora, né? 2015, 2016, tá vendo? Olha lá, a educação do grupo da LGBT. Como foi feita essa pesquisa? Foi pela internet, mandaram perguntas, não sei o quê. A pesquisa foi realizada com o Comitê LGBT em outros países. Está vendo que nós estamos no dia 8 de outubro, não foi? Não, 10 de outubro. Na Alemanha. Na Assembleia, né? Isso, Assembleia Legislativa. A escola não sabe o que fazer comigo, pois não possui regras sobre estudantes transexuais. Logo, é desorganizada a questão de nome social. Assim, passo por muitos constrangimentos, com a chamada e com a carteirinha. Muitas vezes chego em casa chorando, pois fui constrangido, sofri preconceito ou exclusão. Dói o meu peito ao pensar que se fosse cisgênero, minha vida seria melhor. Seria um menino branco de classe média alta, com notas boas e muitos amigos. O que é transgênero? O que é cisgênero? Isso veio para usar o termo nosso, né, meio puxando da escola. Por que nunca foi parado para pensar nessas categorias? Então, eu quero partir das pessoas transgêneras. Aí nós temos que discutir alguma coisa, né? O que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é sexo. Vamos começar assim. Sexo, o que é sexo? Sexo. É homem ou mulher. Homem ou mulher? Gênero. Isso é sexo ou é gênero? Então tá, vamos usar a pergunta. Tem que ser. Sexo é? São 3 categorias. Desculpa. Nós estávamos aqui comentando do ponto de vista biológico masculino e feminino. Masculino e Mas depende feminino. do Macho ponto e de vista fêmea. estético, Só. né? Masculino e feminino. Macho e fêmea. Só. E identidade de gênero. Como você se reconhece? Como se reconhece, tá? E o sexo está onde então? Se é. O sexo está no corpo, né? Já gênero na cabeça. O corpo também está na cabeça. Nós vamos fazer bem. Perdão, não era isso. Não foi. Vamos delimitar esses espaços do corpo. Porque eu acho que Não, quer dizer que é biológico, né? isso, quer dizer assim, aí você, por exemplo, no ultrassom, o médico determina para a mãe se a criança vai ser menino ou menina. Só que isso, quem sabe, é a criança quando nasce. O sexo masculino ou feminino não vai dizer isso. Então, ser opção.
Desculpa de novo. Então, o sexo está em que lugar? Está entre as pernas. Vamos pensar assim, localizando. Isso, buscar fisicamente. Vamos pensar. Geograficamente, vamos fazer uma cartografia do corpo. O sexo está entre as pernas. E a identidade de gênero. Daí tá. Onde que está a identidade? O que é a identidade de gênero? Não necessariamente eu estar de camisa, bem padrãozinho, né, de barba, necessariamente eu nasci como um sexo que foi designado ao nascer. Não necessariamente eu tenho que ter nascido com sexo biológico. Porque não está entre as pernas, não está na minha testa. Não é isso? Está no sentido. Então, e que lugar do corpo está isso? Está na cabeça, está entre as orelhas. E a orientação sexual? Então, o sexo está entre as pernas. A identidade de gênero. A cabeça. E a orientação sexual no coração. Onde orienta. Então, por isso que a orientação não é opção. Vocês fazem ideia do que é para se chegar a esse. Mas quem faz esse desenho aqui? É a Letícia Lanz. Você conhece a Letícia Lanz? O coração está entre os. Então o transgênero está onde? Em qualquer lugar, onde ela quiser. Não é? Da mesma forma que vocês. Onde vocês quiserem, vocês podem estar. E o outro não tem que se achar no direito de dizer para onde vai orientar, qual vai ser sua identidade, nada disso. Então, cada um tem autonomia para viver a sua. Então, transgênero é isso. Teria problema? Agora, o que as pessoas transgênero estão fazendo? Elas estão transmitindo uma norma. Que norma? Está transgredindo a regra heteronormativa. Foi isso que eu disse. Não teríamos problema algum pensar em diversidade sexual, porque nós somos tão diversos na mesma proporção que estamos aqui. Cada um tem a sua sexualidade. Agora, quando transgride essa norminha aqui, ó, a heteronormatividade, aí um caos está instalado na escola. Vocês já pararam para pensar nisso, professores e professoras? Porque, veja, esse conhecimento que eu estou trazendo são os alunos. Então, não tem como escapar mais disso. Na escola, eu vou brigar com o professor, eu vou sofrer bullying, mas eu vou sair daquele espaço, daquela fábrica de violência. Né? Inevitavelmente eu vou sair de lá, de um jeito ou de outro. Tendo meu direito, se eu for trans, tendo meu direito ao nome social, que já é paliativo, não resolve muita coisa, tendo esse direito respeitado ou não, eu vou passar por aquele lugar. Ele só vai fazer daquilo um trauma ou não na minha vida. Mas o problema maior está aqui, ó. Essa coisa que nós fomos criar. Sujeito de direito. Isso é pior. O pior engendramento que aconteceu foi isso aqui, ó. Sujeito de direito. Eu só estou pensando nisso, tá? Eu não tenho resposta, só estou problematizando isso. Está pensando na mulher trans? Aquela que tinha a cabeça, estava com a cabeça rolando, indo do Boqueirão para São José dos Pinhais? O direito não estava pensando nesses sujeitos, não. Está pensando na mulher negra da periferia? A preta? A lavadeira? Não. Está pensando no homem branco, classe média, cristão, né? Homem já homem primeiro, heterossexual. Homem branco, classe média, cristão. Aí depois vem a mulher, a mulher branca, a mulher
mulher negra, Mulher pobre. gays, pobre, né? Aí sim, as ó, lésbicas lá por último os trans. Mas me diz uma coisa, por que para você definir para a gente o que você chama de cisgênero? Isso, tá, obrigado. Isso. Então, ser trans é isso, né? É uma transgressão. Transgressão da norma, heteronormativa. Tá. E é uma outra coisa também, para nós chamar de mulher biológica. A mulher que nasceu com esse aparato feminino que foi designado ao nascer em relação à trans. A transgeneridade está em oposição à cisgeneridade. O que é cis? Cis é a mulher que nasceu com o aparato biológico feminino, foi designado ao nascer, tem a identidade de gênero feminina e a orientação sexual voltada para a heteronormatividade. Então ela está ok, ela é cis. É isso que esse adolescente de 17 anos aqui está dizendo. Eu posso ler aqui o que fala de cis? Tá. Ó, gente, se pesquisar não me pede. No transfeminismo tem. Para compreender melhor a definição de cisgênero, deve-se analisar a origem etimológica desse termo. Cis significa do mesmo lado, ou ao lado de, em latim. Ou seja, este prefixo faz referência à concordância da identidade de gênero do indivíduo com a sua configuração hormonal e genital de nascença. Fechou? Essa categoria que está nascendo, por quê? Para trabalhar para pontuar, né, as pessoas nos seus lugares e que não haja essa hierarquização aqui. Porque daí no direito eu estou fazendo uma inversão aqui, ó. De sujeito de direito para direito. Por que esses sujeitos estão criando essa categoria? Para reivindicar igualdade, né, perante as mulheres cis e esse termo hoje é meio complicado, mas ele vai se consolidar da mesma forma que se consolidou o termo homossexual, né, para distinguir do heterossexual. E aí continua a questão toda do preconceito, começa daí. E foi uma lição muito grande para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu comecei a observar em restaurante, em ônibus, em qualquer ambiente, primeiro tratamento diferenciado de homem branco e mulher branca, cisgênero, que eles dão para homem e mulher. Depois de homem branco para homem negro. E nossa, se você vê de homem branco para transexual, é uma coisa muito nítida. E por que isso? Se teoricamente todos nós temos os mesmos direitos. Então agora eu estou nesse atoleiro que é o sujeito de direito, que vem lá, né, da Declaração dos Direitos Humanos, né? Isso vai demorar um pouquinho porque tem muita coisa para se discutir. Então esse sujeito de direito não é legal, então esse termo. Não, é classista. Eu quero entender assim, essa tua inversão na ordem dos fatores. Tá. Vou trazer, né? tentar aproximar do Tá. exemplo. Porque assim, a primeira pergunta seria: quem são os sujeitos de direito? Se formos analisar, sempre o branco, né? Todos, assim, né? Foi lá dos direitos humanos. Quem que era? Quando a sociedade estava reivindicando, criando essa categoria de sujeito de direito. Não é? Não foi dos trabalhadores. Não, isso veio, né? Foi construído politicamente. E hoje, politicamente, todos participam desse processo? Então, por isso que tem que se debruçar para entender isso. Como a sociedade entendeu. Como entendeu e como reproduz. Eu acho que é muito mais como a sociedade entendeu do que como baseado nos preconceitos sociais. É isso mesmo. A Marcha das Vadias nasceu de onde surgiu? Foi na academia, né, na universidade, quando o policial foi falar da estatística de violência contra a mulher. Isso, no Canadá. Em Toronto. E na fala dele, ele trouxe que se a mulher não quiser ser agredida, ela que não se vista como puta. Como assim?
Aí elas Se vestir, né? não, se rebelaram, né? Porque culpabilizando a vítima. Então daí veio a comoção mundial de se rebelar contra esse discurso mesmo, de culpabilização da vítima. Então a Marcha das Vadias vem nesse sentido. Então nós vamos ressignificar essa culpabilização. Então se ser vadia é ter autonomia do corpo, somos todas vadias. Na verdade é irônico, né? É para desconstruir mesmo. Quem vai dizer é o sujeito. A sociedade, as pessoas, a sociedade somos nós. Aí diz, mas eu tenho uma pessoa ali, você tem, né, cabelo roxo, como você quer que... Como não, olha. E pior ainda, se for uma identidade sexual trans, não, eu vou chegar assim, eu não sei como te tratar. Muito assim, como que você quer ser chamada, como você quer ser tratada? É o sujeito quem vai dizer. Agora, imagina, é o sujeito. Mas até esse sujeito ter voz, né? Que direito esse sujeito tem de falar, de expor? Na escola, então? Marcos, como é que fica a questão do aluno dentro da escola, né? Que ele tem, vamos dizer assim, que ele tem essa orientação, né? E ele se sente discriminado. Como é que se trata? A escola, como eu falei, não é uma fábrica de violência. Primeiro, esse sujeito ele tem que ser escorraçado na escola, porque ele começa a assumir essa identidade na adolescência, como todo mundo, né? O processo é normal. É o mesmo processo pelo qual todos passam. Tá, só que ele não é respeitado na escola. Por quê? Ele só pode assumir essa identidade, reivindicar o nome social com 18 anos. O que ele faz? O que ele faz dos 13 ou 18 anos? Ele é expulso da escola. Aí ele volta lá no EJA, na EJA, aí se a professora não respeitar, ela vai ter problema, porque ele já é maior. Não pode nem para banheiro. É outra questão séria que a escola encontra. Mas olha, não queira me bater, gente, mas isso é geracional. Nós, colegas, né, de profissão, isso é geracional. Nossa geração. Porque na escola os adolescentes conseguem burlar essas normas. Isso, quando não, já vem o processo de exclusão da casa, né? É que nós estávamos comentando aqui, é que as escolas já estão um pouco mais abertas. Eu tenho visto também, a gente que passa em várias escolas. É muito comum e eu não vejo assim nenhuma discriminação por parte, pelo menos a gente não percebe discriminação por parte dos colegas. Quando eu falo, não estou reproduzindo um discurso de ódio, é só para vocês tomarem consciência mesmo. Ok, hoje é um outro espaço, é um outro lugar, tem outras discussões, sim, tipo os alunos do terceiro ano, assim, bonitos e bonitas. Se cair uma charge na provinha do Enem de vocês, com um homem de batom, vocês têm noção de qual repertório vocês terão que adquirir para produzir um textinho mínimo? Então, eu acho que vocês têm que sentar e estudar muito. Então, porque é essa a nossa função, não é? Fazer essa molecada pensar. Por exemplo, uma criança que está lá, toda a marcha das vadias, todas as leis, não resolve o problema. Então nós temos que pensar na escola ou no professor, se eles percebem, eu mesmo percebo vários alunos que são afeminados, mesmo os pequenininhos de 6º ano. E talvez o meu filho fale, quem sabe aquele menininho ali vai ser gay. Parou ali. Não essa coisa assim, criar um alarde, tipo assim, nós temos um aluno gay, então eu vou ter que ter um terceiro banheiro. Eu acho isso muito exagerado. Uma vez eu vi na escola que eu já trabalhei, logo quando começou a questão do casamento, uma professora de filosofia falou assim, agora os viadinhos vão casar e descasar torto e direito. Sim, porque Julgamento moral. além de estar transgredindo a norma, ia fazer daquela norma como que é? Jogar numa vala comum, dizer, não, nossa, qual que é o casamento, o ideal? É o hétero. Esse é respeitado, tem todas as bênçãos. Agora, se o gay tivesse direito, vai banalizar. A palavra era banalizar. Vai banalizar o casamento. Eu acho assim que
a palavra principal de tudo isso é respeito. Respeito pelo outro, não importa se é desse jeito, daquele jeito, é tudo ser humano. Então, acho que bem isso que o Fernando colocou, essa questão da gente respeitar. Eu acho que isso não é porque a mulher tem respeito de fora também que dá o direito a um homem filho de violentar. Estou dizendo nesse sentido. Mas estou dizendo em sentido que a sociedade, que está embutido na cabeça da sociedade, não é só em relação à trans. É um comportamento diferente, talvez, né? Sim, Fernanda, é isso mesmo, porque hoje nós estamos em outro momento. Hoje as crianças continuam não se entendendo. Então eu acredito que precisa se pensar algo, conscientizar a família, a sociedade, perceber, às vezes, assim, meu filho é diferente. O X da questão está em casa. Já tem uma cultura. Não adianta ter uma lei que defende se a criança não se entende. Porque não existe uma política dentro da escola, um lado mais psicológico, de repente um amparo para a criança poder falar. Porque por mais que está em coisas, aquele adolescente não é ajudado. Então é nisso que nós temos que focar. Mas quem somos aqui? Somos essas pessoas que vão formar, que vão lidar. Estamos no fronte disso tudo. Eu acredito que minimamente, eu acho que eu consegui fazer vocês me fazerem pensar nessa abstração jurídica mesmo, que é hegemônica, e parar com isso. Não é porque o outro tem privilégios, né? Tem que tratar todos da mesma forma, igual. Mas, como o Fernando falou, às vezes eles sentem a necessidade de se exibir e isso provoca antipatia na sociedade. É isso que eu tentei falar para as minhas alunas, chamar a atenção, mas de uma forma positiva. Porque às vezes as mulheres saem de vez em fora e isso causa antipatia na sociedade. Mas isso não existe. É o seguinte, eu sou professora, né, formada em História, e quando eu estava dando aula, eu tive um aluno gay. E passando na hora que eu estava dando a aula, estava havendo uma confusão, porque ele tinha mudado de lugar, depois eu soube que ele mudou de lugar porque ele não estava enxergando, e quando eu passei por ele, o menino empurrava ele, sai da minha cadeira, sai da minha cadeira. Eu falei, mas por que você está aqui, moça? Você não é em outro lugar que você não? É porque eu não estou enxergando. Eu falei assim, tudo bem, então fique aí, se você está enxergando. Aí a menina falou assim, é porque ele não quer que sente na cadeira dele, porque tem medo de AIDS. Aí não prestou, sabe, gente? Eu parei a aula ali na hora. Aí eu falei o que tinha que falar, eu percebi que havia discriminação ali com ele. Eu chamei ele depois fora do horário, conversei com esse menino. O menino estava sofrendo, o menino é inteligentíssimo. Não era valorizado. Na mesma hora eu fui para o coordenador. Aí ele falou assim, você não tem direito de conversar, porque só quem conversa é a coordenadora. Então tá, a coordenadora vai fazer o trabalho? Tá, fui para a coordenadora. Quando chegou no final do ano, eu falei assim, Moacir, a coordenadora veio aqui, fez um trabalho? Não fizeram nada. Minha mãe está me tirando da escola por causa da perseguição. Então o que eu queria colocar é o seguinte, que dentro do ambiente escolar, muitas vezes a gente sabe das coisas, vê essa situação e às vezes a gente precisa se posicionar para defender aquele aluno que está sendo discriminado e está sendo violentado ali dentro, sabe? Acho que o papel nosso enquanto professor, quando a gente detecta esse tipo de coisa, é realmente se posicionar dentro desse ambiente, defender esse aluno. Então a gente tem que respeitar a forma com que ele está escolhendo se manifestar. Então veja, eu optei por não trazer dados, né, de violência, que a cada 18 horas uma pessoa da comunidade LGBT é agredida em Curitiba, né, trazer todo esse panorama que nós já sabemos o que ele acontece. Aí eu achei mais interessante pensarmos por que ele acontece. E acho que foi essa tentativa, né, de enxergarmos essas pessoas. Não é? E obrigado. Mas olha, foi muito bom gente aqui. Nós vamos explorar bastante, tá? E é muito importante a gente estar aqui. Porque olha quanto conhecimento, quanto enriquecimento, quanto esclarecimento, quantas perguntas, sobretudo, né? Eu acho que abre espaço para 1000 perguntas e eu acho que a vida fica melhor quando tem perguntas
né? Porque ela é desafiadora, né? Então tá, querida. Obrigado. Então,